Oi, bom dia. Eu sou do grupo A4 de saúde do idoso e o nosso grupo ficou com o tema de queixas de perda de memória. Então eu vou falar um pouquinho sobre. Com relação ao conceito e à prevalência da queixa de memória, a queixa de memória é uma das queixas mais importantes que a gente encontra dentro da geriatria. É muito comum, principalmente nos idosos, mas também é bastante comum em pessoas adultos jovens, né? E às vezes essa queixa, né, essa percepção da perda de memória, ela não é apenas percebida pelo paciente em si, mas é muito comum chegar ao consultório pacientes com seus acompanhantes, né, geralmente membros da família, que acabam relatando, percebi que ele tá se esquecendo de coisas que não esquecia antes, enfim, às vezes essa percepção da perda de memória não é notada pelo paciente, às vezes é notada pelo cuidador, né? E aí, quando a gente fala de definição de perda de memória, consiste na perda discreta das funções cognitivas, mas quando essa perda ela não impacta na realização de atividades básicas e diárias do dia a dia desse idoso, né, dessa pessoa. Então, há essa queixa de perda de memória, mas não há um déficit na prática, em funções básicas, na funcionalidade como um todo do paciente, certo? E aí, o que a gente tem muito comumente, né? Quando as pessoas chegam com essas queixas de memória no consultório, eles já associam muito a doenças, né? Assim, neurodegenerativas, como demência, acho que ele está demenciando, ou se não com, será que não é Alzheimer? Será que não é Parkinson, né? Quando, na verdade, não necessariamente a queixa de perda de memória é o início de alguma dessas doenças. Muito pelo contrário. A perda de memória, ela é uma queixa que pode estar presente na vida de qualquer pessoa e essa pessoa não estar doente. E é importante a gente lembrar que quando a gente fala de idosos, a perda de memória, ela é algo que acontece, né, com o passar do tempo, com esse envelhecimento natural do corpo. Então ela vai sim fazer parte da realidade da maioria dos idosos e isso não vai diagnosticar uma doença neurodegenerativa. E aí, quando a gente fala dessa perda de memória, a causa mais comum de perda de memória é justamente a causa relacionada à idade, ou seja, ao envelhecimento. Então, quando a gente fala de envelhecimento, a perda de memória ela está aqui junto. Ela pode não aparecer, mas comumente, como a gente viu, ela é super presente nas queixas quando os idosos vêm ao consultório e é uma consequência do envelhecimento natural e com o passar do tempo, né? E aí, é importante a gente dizer que essa idade avançada, né, ela vai levar a um esquecimento ocasional, ou seja, não é uma coisa que acontece com grande frequência, não, é algo ocasional, que eu posso esquecer, que o idoso vai esquecer, talvez com mais frequência do que eu, por exemplo, né? Então, quando a gente fala nessa perda ocasional de memória, ela está inserida nessa perda de memória do idoso senescente, né? Do idoso saudável e aquilo apenas faz parte do curso da vida, né? Do envelhecimento. Então, é muito importante justamente a gente perguntar sobre a frequência com que isso acontece, o que é que ele esquece. E aí, a cognição, por mais que ele tenha essa perda de cognição, como eu disse anteriormente, ele não vai ter a sua vida diária, suas atividades diárias prejudicadas por isso. Então, assim, quando a gente percebe que esse idoso, ele tem, sim, perdas e prejuízos na sua função diária, no seu dia a dia, aí talvez isso seja interessante e ligue um alerta para a gente pesquisar e descartar outras doenças neurodegenerativas. E aí, o que as pessoas leigas, né, já que é um tema extremamente presente, o que as pessoas leigas precisam saber, né, para conseguirem se informar um pouco mais e não se preocupar, talvez, desnecessariamente.
é que, como eu já falei anteriormente, mas eu vou reiterar, a perda de memória não é sinônimo de doença, certo? É importante que a gente faça exames laboratoriais para descartar outras causas, mas ela não é sinônimo de doença em curso. E aí, como é que a gente vai avaliar isso, né? E é importante a gente falar isso para o paciente. Que ações do tipo, esqueceu de pôr a chave do carro ou a chave de casa, esqueceu de desligar o fogo, esqueceu de desligar o ferro de passar, por exemplo. São ações e esquecimentos que todas as pessoas podem ter. Então, o que é que a gente tem que avaliar e investigar? A gente tem que perguntar com que frequência isso geralmente ocorre. É às vezes. Não, doutora, pelo menos umas 4 vezes por semana isso aqui acontece. Ela esquece de ligar o fogão depois que ela termina de esquentar ou de fazer o café, de esquentar a sopa. A gente tem que saber também se esse esquecimento ele está piorando. Então, antes ele esquecia uma vez na semana, mas agora esquece 4 vezes na semana. Aumentou a frequência, ou seja, a gente está percebendo que está com um caráter progressivo, está piorando. E além disso, é muito importante também a gente entender o contexto em que esse paciente está inserido. Por exemplo, um idoso na casa dos seus 80 e poucos anos, que tem uma história saudável, não tem doenças prévias, não tinha nenhum tipo de déficit cognitivo prévio, mas de uma hora para outra começou a esquecer algumas coisas mais. E aí o acompanhante traz para a gente avaliar, quando na verdade esse idoso passou os últimos dias inserido em um contexto mais de estresse. Então, esse tipo de situação atípica na rotina do idoso, tipo estresses, preocupações, né, discussões, enfim, relacionais, podem também impactar e fazer com que esse idoso, por algum período pequeno, fique mais esquecido. Então, assim, isso faz parte do envelhecimento do idoso. Isso não significa necessariamente o início de uma doença em curso, né? Então, é muito importante também a gente perguntar há quanto tempo começou essa queixa? Como é esse esquecimento, né? É o esquecimento de coisas básicas? É o esquecimento de coisas muito importantes que antes ele não esquecia de jeito nenhum? Então, a gente precisa investigar e tentar entender de fato essa queixa do esquecimento, né? Da perda de memória. É importante também a gente perguntar, ele deixou de fazer isso que ele fazia antes, né? Ele sempre lembrava o caminho de ir ao banco, sempre foi ao banco sozinho. Agora ele não tá lembrando mais como é que chega lá. Então, assim, isso é algo discrepante, né? Algo que faz com que a gente ligue o alerta e que nos chame a atenção. Então, por isso, além de fazer essa investigação, é muito importante também que a gente faça exames laboratoriais. Então, justamente para conseguir descartar outras causas de doenças que têm em comum justamente a perda de memória. Como, por exemplo, a demência, o Parkinson, o Alzheimer, o comprometimento cognitivo leve também. Então, é importante que a gente faça exames laboratoriais e é importante que a gente faça uma TC de crânio ou uma ressonância magnética, dependendo de que contexto socioeconômico, né, esse paciente esteja inserido e o que ele tenha um acesso mais fácil, né? E aí a gente também tem causas menos comuns da perda de memória, ou seja, algumas doenças que podem causar como sintoma a perda de memória, mas são causas reversíveis, que é muito importante a gente falar disso também. Então, nesses exames laboratoriais, é importante a gente pesquisar os hormônios tireoidianos, ver como é que eles estão, porque o hipotireoidismo pode ser uma causa de perda de memória reversível, hidrocefalia de pressão normal, hematomas subdurais, então é importante que a gente pergunte se esse paciente ele sofreu algum tipo de trauma. Quando a gente fala de idosos, perguntar se ele, você caiu nos últimos dias? Você já caiu alguma vez na vida? Pesquisar também déficits nutricionais, né? Como é que tá a vitamina B12, dosar vitamina B12, vitamina D. A depressão também pode causar, então, pacientes que já têm algum tipo de transtorno psíquico prévio, é importante a gente investigar isso também, perguntar quais medicamentos ele usa. Pacientes com história de esclerose múltipla na família.
São coisas que a gente precisa perguntar e investigar para poder descartar. Dizer não, isso aqui é apenas uma queixa de memória que faz parte do envelhecimento natural, né? E aí, o que é que a gente deve dizer a esse leigo, né? Que orientações a gente deve passar para ele? Então, é fundamental explicar para o leigo uma coisa muito importante, que tem algumas medicações que elas estão diretamente relacionadas com o surgimento, principalmente quando a gente fala de idosos, desse tipo de sintoma, né? Da perda de memória, do esquecimento. Por isso que é importante a gente sempre perguntar quais são as medicações que esse idoso ele usa todos os dias, há quanto tempo ele usa elas, qual a dosagem delas, se ele toma essa medicação direito, se alguém ajuda ele a tomar, como é essa logística, perguntar se essa medicação ela foi prescrita por um médico, né? Que é muito comum hoje em dia pessoas oferecerem medicação aos idosos, isso é bom para isso. Eles vão e começam a tomar, né? Sem conhecimento daquilo. Então é muito importante a gente esclarecer isso. E aí, alguns remédios que podem causar, né, essa perda de memória. Principalmente duas classes medicamentosas. Os anticolinérgicos, que é a Buscopan, né? O Fenergan, que podem causar esse tipo de sintomas, e principalmente os benzodiazepínicos, que infelizmente, apesar de serem inadequados para os idosos, muitos idosos tomam benzodiazepínicos, né? Então, dos principais efeitos é justamente essa perda de memória e esse esquecimento. E aí, para finalizar, é muito importante a gente falar um pouquinho sobre o envelhecimento patológico e o envelhecimento natural. Então, quando a gente fala de um envelhecimento patológico, a gente fala do idoso senil, da senilidade, e quando a gente fala de um idoso saudável, que está apenas envelhecendo, que é o curso natural da vida, é um idoso senescente, que a gente chama de senescente. E aí, esse idoso senescente, ele não é que a pessoa idosa, ela precisa ficar doente ao longo, né, no final da vida, da expectativa de vida dela, não. Isso é um idoso patológico, né? O idoso senescente, a gente tem que prezar, ele tem que ter uma qualidade de vida, ele não tem nenhum tipo de impacto na sua atividade diária. É um idoso saudável, ele é apenas uma pessoa idosa, mas totalmente saudável. Então, esse é o idoso senescente, né? Então, algumas perdas de memória ocasional, que não tem piora progressiva, que acontece às vezes, de vez em quando, ela faz parte do curso natural do envelhecimento, né? Desse idoso saudável, senescente. Então, é muito importante a gente esclarecer isso ao paciente, dizer, não, essa queixa é normal por conta do seu envelhecimento, por conta da sua idade. Então, é muito importante. Envelhecer não é sinônimo de adoecer. Obrigada.